Olá, paz a todos, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o que Jesus realmente disse em João 14:3. Onde eu estiver ou onde eu estou. Vamos começar em João 3:13 para falar sobre Jesus sendo enviado por Deus à terra. E aqui já diz logo uma informação de que não há nenhum ser humano no céu, né? E diz assim o texto: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. É assim, né? Jesus está falando com Nicodemos que ninguém subiu ao céu, senão ele próprio, que desceu de lá. Só o Filho do Homem que subiu ao céu, né? Então não existe ninguém no céu. Isso já tira toda a narrativa de que alguém morre e já está no céu. Jesus mesmo disse que não há ninguém lá. Então aqui no versículo 17 ele diz: Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Versículo 36 do capítulo 5 vai dizer: Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. Então ele está aqui num debate com os judeus, fazendo eles entenderem que Deus o enviou. Agora vamos entrar propriamente no texto em que nós estamos falando nesse estudo, que é sobre a palavra estou, né? O que realmente Jesus falou. E aqui a palavra estou neste versículo 33 do capítulo 7, ela tem um significado no sentido geográfico. Ele diz assim: Disse-lhe Jesus, ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Mais uma vez ele falando sobre o envio de Deus, né? Que era ele mesmo. E ele diz, nesse sentido, que ele estava um pouco de tempo aqui na terra, porque ele morreria e iria para o céu, né? De volta para o seu lugar. Jesus está se referindo à palavra estou convosco no sentido geográfico. Mas aqui abaixo, no versículo 34 a 36 do capítulo 7 ainda, ele já usa a palavra onde estou, significando estar em Deus. Agora nós começamos a falar de uma forma mais profunda. E Jesus fala assim: haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde estou, vós não podeis ir. Isso deve ter dado um nó na cabeça dos judeus. Ele diz: aonde eu estou, vós não podeis ir. E aí, como assim onde eu estou, vós não podeis ir? Eu estou aqui agora na frente de vocês, estou aqui em Jerusalém, estou aqui em Israel. Como estou e não pode ir, né? E ele continua dizendo: disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos? Ensinará os gregos? Que significa de fato o que ele diz? Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde estou e vós não podeis ir. Eles ficaram confusos. E Jesus, na verdade, não queria deixá-los confusos. Jesus queria que eles se humilhassem e fossem até ele perguntar, saber dele o que era aquilo. Mas o texto diz que eles perguntavam somente entre si, achando Jesus talvez um lunático que não estivesse falando coisa com coisa. Então eles desprezavam Jesus e Jesus os deixava então na escuridão, na ignorância, né? Então aqui a palavra aqui ao lado, no original, vejam, ó, disse Jesus, ainda por um pouco de tempo estou. Aqui está a palavra em mim, na primeira pessoa do singular do presente. E aqui, de novo, haveis de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir. Está de novo no presente, né? A palavra em mim. Então aqui Jesus estava dizendo que ele estava no Pai. E para o Pai, da forma que estavam eles, não poderiam ir, porque eles tinham que passar por Jesus, que era a porta, que é a porta, né? Para onde vou, né? Jesus fala. E aqui tem a resposta: Jesus ia para o Pai. Então é outra situação que ele diz: para onde vou.
E diz assim, ó, o versículo 21 do capítulo 8. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis vir. Olha, ele já está falando, para onde eu vou, vós não podeis vir. Parece que é meio fora do português, né? Digamos assim, se ele estivesse falando no português, né? E aí diz assim: diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não podeis vir. Aí aqui abaixo Jesus prossegue dizendo: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se vocês não crerem que eu sou o Messias, do qual estou falando, vocês vão morrer no pecado. Então, Jesus está dizendo aqui, para onde eu vou, que é para o Pai, vocês não podem vir. Por que ele falou vocês não podem vir? Porque eu já estou no Pai. Lembra dos versículos anteriores que ele já estava falando que estava no Pai? Então ele já está falando nessa condição. Eu estou no Pai, então vocês não podem vir. Igual ele fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é ninguém vai, né? Ninguém vem ao Pai, porque tem que passar por ele, porque ele está no Pai. E aqui no original está aqui escrito a palavra até ir, gravado aqui, grifado aqui. Porém, aqui no seu significado, vir de um lugar para o outro, usado tanto de pessoas que chegam, quanto daquelas que estão retornando, a vir a ser, surgir, vir diante do público. Então, significa a palavra vir. Aqui agora vamos abrir um parênteses, para que no capítulo 8 tem uma situação inusitada aqui, que eu vou mostrar para vocês. Jesus estava aqui ensinando a eles, dizendo que ele veio do Pai, e eles deram uma piada para Jesus, fazendo assim uma piada de mau gosto com relação ao nascimento de Jesus. Porque sabemos que Jesus nasceu sem um pai terreno, correto? Maria estava noiva, não tinha ainda se juntado com José e se achou grávida do Espírito Santo. Só que Deus não explicou isso para o povo, só explicou para José. José, o que está nela é do Espírito Santo, pode tomá-la como mulher. Mas não foi a público e levantou um profeta e diz: eis que digo que o que está em Maria é do Espírito Santo, José não foi traído e tal. Não teve essa explicação. Então, possivelmente, essa fama de Maria, de que traiu José, ficou durante toda a sua vida. E Jesus pegou também essa situação. Diz aqui o capítulo 8 de João, versículos 18 e 19. Eu dou testemunho de mim mesmo, e meu Pai que me enviou o dá também. Perguntaram-lhe: onde está teu pai? Olha a pergunta deles: onde está teu pai? Respondeu Jesus: não conheceis nem a mim, nem a meu pai. Se me conhecesseis, certamente conhecerias também a meu pai. Eles estavam falando de um pai terreno e Jesus falando do pai celestial, né? E eles não entendendo nada. E aí continua dizendo no 38 e 39. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que aprendeste de vosso pai. Ou seja, Jesus agora já estava dizendo que eles tinham um pai que era o diabo, mas ainda não tinha esclarecido isso para eles. E eles, sabendo que Jesus não estava falando de Abraão, eles começam a dizer: não, eu sou filho de Abraão. Eles falaram: nosso pai, replicaram eles, é Abraão. Aí disse-lhe Jesus: se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. E Jesus continua: vós fazeis as obras de vosso pai. E nesse momento eles devem ter ficado muito irados, porque Jesus disse que eles não eram filhos de Abraão, e aí eles soltaram o veneno. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. O que eles estavam querendo dizer com isso? Nós não somos filhos de fornicação como você é. É isso que eles deviam estar querendo dizer para Jesus, né? Por causa da situação na qual Jesus nasceu, né? Sem um pai terreno. Aí eu acho que Jesus deve ter ficado muito bravo. E aí ele começou a disparar. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar,
porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Mais uma vez ele dizendo, me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por... Aí agora Jesus detona de vez. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí Jesus diz, vocês são filhos do diabo, vocês estão querendo me matar, vocês são homicida igual ele, mentiroso, hipócrita igual ele. Aí já foi logo detonando tudo. Acredito eu, por conta até da piada que ouviu deles. Aqui agora, João 10:38 diz, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Normalmente no português, digamos assim, a gente usaria assim, ó. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará meu servo, porque a palavra estará está no futuro. E normalmente se usaria o estiver, mas Jesus não está falando de lugar físico, geográfico. Jesus está falando de estar em Deus, onde eu estou, onde ele já estava, mesmo estando na terra. É isso que ele está se referindo aqui. E a palavra é a mesma aqui, ó, em mim, que é a primeira pessoa no presente. Jesus iria para a morte de cruz. E aí ele começa a explicar aos seus discípulos. Tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Era a hora das trevas, né? Como Jesus falou lá no Getsêmani. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Ou seja, ele está falando em vários tempos aqui. Tempo espiritual e o tempo Cronos, né? O tempo Aion, né? Do eterno, porque ele diz, agora é glorificado, porque Judas já saiu para trair. Então já está acontecendo no mundo espiritual. E depois ele diz, Deus é glorificado nele. E aí depois ele logo há de glorificar, que era a ida dele para a cruz. Então ele continua dizendo, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Agora ele usa a palavra estou aqui no modo de geográfico, né? Estou aqui com vocês ainda presente, fisicamente. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Veja que ele fala agora também para os discípulos, que para onde ele, Jesus, iria, os discípulos não poderiam ir. Mas é estranho, né? Porque quando a gente ouviu Jesus falar isso para os judeus, a gente entendeu que os judeus não criam em Jesus, então não poderiam ir para o mesmo local que Jesus estava se referindo, que era em Deus. Mas aqui ele está falando com os discípulos. Então Jesus não pode estar falando agora no mesmo sentido, porque os discípulos vão para Deus, né? Vão estar em Deus. Mas quem então que Jesus está falando? Vamos continuar o texto. Pedro pergunta e Jesus não responde. Aqui temos que ter em mente que é ainda antes da crucificação de Jesus. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Olha a resposta de Jesus para Pedro. Para onde vou, você não pode me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Como assim? Mais tarde, porém, me seguirás e não pode seguir agora. E quem fez essa pergunta? O apóstolo Pedro. E por que foi justamente o apóstolo Pedro e Jesus dá essa resposta para ele? Vamos caminhando. Jesus lhe respondeu após a ressurreição. Aqui no capítulo 21, Jesus responde essa pergunta aqui a Pedro. Jesus diz para ele, Pedro, em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho,
estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Veja que a palavra glorificar está aqui, num contexto logo após Jesus ter ensinado a eles sobre a sua glorificação. Então Jesus está aqui 3 dias antes falando da sua própria glorificação, que seria a sua morte na cruz. E aí ele diz para Pedro: agora você não pode me seguir para onde eu vou. Já estou dando a pista, né? Que seria a cruz. Pedro não poderia seguir Jesus para a cruz agora, mas mais tarde Pedro seguiria Jesus nesse tipo de morte. E é nesse tipo de morte que ele também glorificaria ao Pai. Como está aqui, glorificar, tipo de morte que Pedro havia de glorificar a Deus. Pegaram o contexto? E aqui no 2 Pedro 1,14, o próprio Pedro diz: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Ou seja, ele sabia que brevemente ele iria morrer e ele ia ter deixado esse tabernáculo, que é o corpo dele, né? Ele ia morrer porque Jesus já havia revelado aqui neste momento anterior. E um adendozinho aqui neste versículo 18 de João 21, é que Jesus diz que Pedro ficaria velho. E isso já tira a ideia do pré-tribulacionismo, já naquela época, se Pedro fosse pré-tribulacionista, né? Que alguns vão dizer que os discípulos eram, e na verdade esse texto vai dizer que não, porque Pedro ainda ficaria velho. Ou seja, Jesus não poderia voltar no dia seguinte, que Jesus falou isso para ele, porque Pedro ficaria velho, passariam ainda muitos anos. Então, até que isso acontecesse, Jesus não poderia voltar. E até hoje realmente não voltou. E agora vamos ver a morte de Pedro, como realmente foi a morte de Pedro. A Bíblia não nos diz nada sobre isso, mas temos informações históricas na tradição, né? Aqui no livro dos Mártires, do John Foxe, que diz que na tradição cristã, Pedro teria morrido em Roma durante a perseguição por Nero, possivelmente ali no ano 65. E diz aqui, Hegesipo diz que Nero procurava motivos, né, para matar Pedro. E o povo começou a pedir a Pedro que saísse da cidade. Vai embora, fuja, porque Nero vai te matar. E aí Pedro não queria, mas por fim ele foi persuadido e saiu. Quando ele está saindo no portão da cidade, aqui a história mostra que ele viu Jesus e veio ao seu encontro. Então ele adora a Jesus e pergunta: Senhor, para onde vai? E aí ele diz que Jesus responde: estou voltando para ser crucificado. Uma resposta bem enigmática, né? E aí diz: assim Pedro, percebendo que com essas palavras o Senhor se referia ao martírio do qual ele, Pedro, né, estava fugindo, voltou para a cidade. E aí Jerônimo diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo, com os pés para o alto, né, a pedido dele mesmo, para que ele não fosse crucificado da mesma maneira. Ele não se achou digno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus foi, de cabeça para cima, né, normal. Então ele pediu: pelo menos me vira de ponta cabeça, porque não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor foi. Então aqui está o tipo de morte que Jesus falou: olha, para onde eu vou você não pode me seguir agora, mas mais tarde você me seguirá, que era para a morte de cruz. Agora chegamos ao texto em que nós realmente estamos falando nesse estudo, que é João 14:3. E o título é: para que onde eu estou estejais vós também. E diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A gente está tão acostumado com a outra versão que está aqui abaixo, que diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Parece que encaixa melhor aos nossos ouvidos essa frase assim.
Só que estamos vendo com todo o contexto do capítulo e do livro de João que Jesus está incessantemente dizendo que ele está no Pai. Então ele está usando a forma presente do verbo porque ele está dizendo que ele está no Pai, não estará em algum lugar, né? Estiver. Não é estiver, é estar. Eu estou. Aqui ao lado, nós separamos aqui, ó, a palavra aqui estou, como está aqui em mim, que temos mostrado, e aqui um outro texto que nós escolhemos com a palavra estiver. Veja que é outra palavra, né? E está no futuro. E aqui está no presente. Essa é a diferença. Porque quem traduziu a Bíblia, ele não só traduziu quando for botar a palavra estiver, ele também interpretou, querendo dizer algo como se fosse o céu. Mas na verdade Jesus estava falando que ele estava no Pai ainda na terra. Porque ele estava espiritualmente no Pai, né? Como tem aqui no versículo 10. Não creis que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então ele está sempre falando, estou no Pai, o Pai está em mim. Versículo 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Aqui ele agora já está dizendo que ele vai geograficamente, quando ele depois que ressuscitar, subir ao céu. Então ele fala de uma forma, fala de outra, que a gente precisa interpretar conforme o contexto. Nós somos a casa do Pai, as moradas. Aqui o versículo 2 e 3 do 14, ele é muito mal interpretado. Mas nós não vamos nos ater agora sobre a questão das moradas. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Vamos falar sobre a pergunta que Judas, não o Iscariotes, fez a Jesus. Então, vamos pegar o contexto. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aqui parece até uma conversa meio assim sem sentido, né? Um papo de doido assim. Mas Jesus estava falando de coisas profundas aqui, que ainda eles talvez não estivessem entendendo, porque o Espírito ainda não estava totalmente morando neles, né? E Jesus disse, quando vier aquele outro Consolador, ele vai falar tudo que de mim deve ser esclarecido. Tudo que eu disse para vocês, ele vai deixar tudo no lugar na mente de vocês. Então, enquanto isso, eu tenho que só colocar na mente de vocês e depois ele vai esclarecer a vocês. É mais ou menos isso que Jesus está fazendo. Está só colocando as informações, mesmo que eles não entendam. Que ele está dizendo, naquele dia, qual dia? O dia da descida do Espírito Santo. Ele vai dizer, vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim e eu em vós. Por que que a gente está dizendo que é na descida do Espírito Santo em Pentecoste? Porque o contexto abaixo vai falar disso. Aí ele vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Agora olha a resposta que Jesus deu, que vai também responder tanto a essa pergunta direta aqui, quanto a informação lá do João 14, versículos 2 e 3, que vai falar da casa do meu pai, que há muitas moradas. Então ele diz, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Assim, a grosso modo, talvez a gente não entenda se passar rápido, mas a pergunta é a seguinte, de onde vens que há de manifestar a nós e não ao mundo? Aí Jesus responde dizendo que essa manifestação só pode ser
a eles, discípulos, e não ao mundo, porque só eles poderão receber o Espírito Santo. A manifestação é o próprio Espírito Santo descendo sobre eles, porque o mundo não pode receber o Espírito Santo, conforme ele falou no contexto anterior. Então ele diz, há de manifestar a vocês, porque vocês são meus. Vocês não são do mundo. E por isso que nós viremos e faremos em vocês morada. Isso é o que Jesus explicou para Judas. Então vejo aqui ao lado a palavra morada do versículo 2, que é mone, quer dizer lugar, morada, habitação, residência, fazer habitação, Deus, Espírito Santo que habita nos crentes. E aqui a palavra morada também no versículo 23 é a mesma coisa, é a mesma palavra. Então quer dizer a mesma coisa, nós somos a casa do Pai, as moradas. Mas estaremos entrando com mais detalhes no próximo vídeo, falando especificamente desse versículo. Jesus já se considerava fora do mundo, do planeta, mas ainda estando aqui. Veja só que interessante, ele aqui está orando pelos discípulos, no capítulo 17, e versículo 11 diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Vejam que ele usa a palavra mundo aqui em dois sentidos. A palavra no original é só cosmos. Cosmos, tanto para um quanto para outro, mas o seu contexto ele está falando de coisas diferentes. Ele diz, já não estou no mundo. No mundo que ele está falando no sentido do sistema, né? Que espiritualmente Jesus está em Deus, como ele tem falado todo o livro de João. Ou seja, eu não estou mais nesse mundo, meu espírito já não está mais aqui. Eu estou em Deus. Mesmo antes da crucificação, né? Jesus já se considerava estar em Deus antes da ressurreição e tudo. Ele diz, já não estou no mundo. Aí ele diz, mas eles continuam no mundo. O mundo agora que ele está falando é planeta. Esse com relação aos discípulos. E ele diz, ao passo que eu vou para junto de ti, eu vou para o céu depois da ressurreição. E ele continua, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Olha que Jesus está usando a frase aqui no passado, como se ele estivesse falando assim, ó, quando eu estava com eles no mundo, eu guardava eles no teu nome, mas Jesus está ali ainda com eles. Olha como Jesus já se vê em Deus de tal forma que ele já está falando no passado. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum destes se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Agora, mundo significando sistema. Versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Veja que não pode ser o planeta, né, que está odiando aqui os discípulos, mas o sistema, os humanos que estão ali. Porque eles não são do mundo, não são desse sistema, como também eu não sou. Versículo 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. Então veja aqui, vários significados aqui da palavra cosmo, ó, mundo, universo, círculo da terra, a terra, os habitantes da terra. Tem várias explicações aqui sobre a palavra mundo, né? Jesus estava no Pai. Agora chegamos ao versículo 24, o último versículo do nosso estudo de hoje, que diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Mais uma vez aqui a palavra em mim, né? Primeira pessoa do singular do presente. Então Jesus está dizendo, a minha vontade é que eles estejam em ti como eu estou em ti. Como ele falou lá, né? Eu estou em ti, o Senhor está em mim, eu neles e neles em nós. É uma coisa só espiritualmente falando, para que todos sejam um. Esse é o sentido que Jesus está dizendo quando ele diz para onde eu estou. Então chegamos ao fim do nosso estudo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Fiquem de olho no próximo estudo que falaremos detalhes sobre João 14, sobre as moradas de João 14. O que realmente significa essas moradas que Jesus falou. A paz a todos.